Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 1 a 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai o mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amados, o evangelista João foi o último evangelista a escrever. Escreveu depois que os chamados evangelhos sinóticos já haviam sido concluídos. Escreveu no final do 1º século. E João tinha um propósito muito claro ao escrever este evangelho. Era mostrar os sinais de Cristo, os milagres que Cristo operou, os ensinamentos de Cristo, com um propósito, para que as pessoas soubessem que de fato Ele era o Filho de Deus, e pudessem colocar a sua confiança nele para a sua salvação. João não é exaustivo no registro, nos relatos das ações de Cristo, das peregrinações de Cristo, mas ele vai selecionar alguns pontos importantes para provar a sua tese de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e que só nele nós temos salvação. É por isso que ele seleciona 7 milagres. Este aqui é o primeiro, depois a cura do filho do oficial, lá no capítulo 4, depois a cura do paralítico, lá no tanque de Betesda, capítulo 5, depois multiplicando pães e peixes, no capítulo 6, depois andando sobre as águas, ainda no capítulo 6, e então ele cura um cego de nascença, no capítulo 9, e termina esses grandes sinais ressuscitando Lázaro, lá no capítulo 11. É João também quem destaca as 7 grandes afirmações de Jesus, provando que ele era o mesmo Deus que se manifestara lá a Moisés no Sinai, com a grande expressão: eu sou o que sou. Então ele vai dizer no capítulo 6, 35, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer no capítulo 8, 12, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer em João 10, 9, eu sou a porta. Ele vai dizer em João 10, 11, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele vai dizer em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para este primeiro milagre de Jesus, que João chama de sinal, porque era mais do que um milagre, era um sinal. E um sinal tem um propósito de apontar uma verdade por trás do milagre. O milagre era apenas uma oportunidade para se ensinar uma verdade espiritual gloriosa,
Por isso é chamado de sinal. Esta igreja, pela graça de Deus, resolveu, depois de orar e buscar a face do Onipotente, dedicar o ano de 2015 a estudar sobre avivamento. E eu gostaria de hoje pontuar esse assunto, porque não entendo de outra forma, pastor Arival, que nós tenhamos condições de experimentar um avivamento sem tratar da nossa vida, sem tratar da nossa casa, sem tratar da nossa família. É aqui que começa tudo. E esse texto vai falar de Jesus numa festa de casamento. Quando uma família está sendo instituída, quando uma família está começando, quando ela está sendo inaugurada. E eu vejo aqui algumas lições oportunas e preciosas que eu quero destacar. Primeiro, queridos, primeira coisa, Jesus foi convidado para aquele casamento. Ele poderia ter sido esquecido, mas ele foi lembrado. Havia uma festa, e Jesus foi convidado para ir a essa festa. E aqui está o primeiro ponto importantíssimo de entendermos que nós temos as nossas festas, nós temos os nossos momentos de celebração, nós temos os nossos momentos de alegria, e a nossa família convida pessoas, celebra com pessoas, mas nós temos que entender que a maior necessidade da nossa família é da presença de Jesus. Podemos ter uma casa bonita, podemos ter amigos importantes, podemos ter momentos de celebração, mas se Jesus não estiver presente, falta o principal. Nós precisamos de Jesus. A maior necessidade da família não é de bens, não é de dinheiro, não é de sucesso. E eu lhes digo, nem mesmo tanto de saúde. A maior necessidade da família é da presença de Jesus. Essa família convidou Jesus, e Jesus estava lá. Estava lá para referendar a importância do casamento. Estava lá para referendar a cerimônia pública do casamento. Estava lá para dizer que Ele celebra conosco as nossas horas mais festivas e Ele comunga conosco das nossas horas mais alegres. Jesus precisa estar presente. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que mesmo quando Jesus está presente, a alegria pode ir embora. O vinho faltou. E vinho era um símbolo da alegria. E nós não podemos ter a ideia de que ser cristão é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Que a vida cristã nunca é marcada também pelo aperto, pela dor, pela sensação de incompletude, de necessidade. Não é verdade que se você é um crente genuíno, verdadeiro, você vai viver de celebração em celebração, de festa em festa, de alegria em alegria, porque a vida cristã também é marcada por momentos difíceis, por dores profundas, por lágrimas amargas, por sentimentos de inadequação, por constrangimentos, por falhas de previsão e de provisão. Jesus está presente, mas faltou vinho na festa. E naquela época, o vinho era uma das principais provisões de uma festa, e faltar provisão numa festa é levar a família hospedeira a um profundo constrangimento e vergonha. Terceira coisa, que eu chamo a sua atenção: nós precisamos diagnosticar e identificar os problemas com bastante antecedência para não termos constrangimentos maiores. O que eu acho curioso é que não foi o pai do noivo que percebeu que faltou vinho, não foi o noivo que percebeu que faltou vinho, não foram os garçons que perceberam que faltou vinho. Quem identifica o problema é uma mulher, foi Maria. Isso me chama a atenção porque Deus concedeu à mulher uma habilidade que Deus não concedeu ao homem. Deus deu à mulher uma espécie de sexto sentido que o homem não tem.
É a mulher que consegue chegar num ambiente e perceber, sem que alguém fale nada com ela, se o ambiente está bom ou se não está bom, se o clima está pesado ou está leve. O homem não tem antenas ligadas e percepções aguçadas para identificar essas coisas. Os estudiosos chegam a dizer que é muito provável que Maria tivesse um certo grau de responsabilidade no gerenciamento e gestão dessa festa. Por isso ela está tomando essa postura de identificar as coisas. Mas o certo é que Deus deu a você, mulher, a você, esposa, a você, mãe, esta habilidade de saber como é que está a sua casa. Como é que está o clima? Como é que está o ambiente? Porque às vezes a gente não nota isso. Por que um filho chega calado, se tranca no quarto, sisudo, olhar distante? Às vezes não se identifica isso, por que a esposa está indiferente, por que o marido está calado, tão distante, com o olhar tão perdido? Nós precisamos ter pressa para diagnosticar, nós precisamos ter pressa para identificar onde as coisas estão acontecendo e por que está acontecendo na nossa casa. Maria teve essa percepção, ela não esperou o problema se agravar para tomar uma medida, ela agiu rápido, porque teve um diagnóstico pronto. Às vezes nós deixamos os problemas se arrastarem na nossa casa, adiamos aquele diálogo, adiamos aquele confronto, não tratamos do assunto, temos medo de encarar o problema, temos medo de enfrentar a situação, às vezes empurramos para debaixo do tapete algumas pendências na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, que deveria ser tratado imediatamente, para não chegarmos numa situação de constrangimento. Mas a quarta coisa que me impressiona é que Maria teve uma postura, levou o problema imediatamente à pessoa certa. Ela chega para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Pense comigo se Maria tivesse adotado uma outra postura, se ela tivesse de mesa em mesa, de pessoa em pessoa, cochichado, de ouvido em ouvido, assim: olha, essa festa vai acabar. O pessoal errou na provisão, eles não calcularam direito, convidaram mais gente do que podiam, vão passar por uma grande vergonha, e a festa teria azedado. Quantas vezes, irmãos, os problemas surgem na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos dentro de casa, e em vez de nós pegarmos esse problema e levarmos a pessoa certa, colocarmos aos pés do Senhor Jesus, nós levamos os problemas da nossa casa para fora de casa, e tantas vezes nós transformamos esse problema num problema muito maior, gerando constrangimentos, quebrando confiança, trazendo muitas vezes até vergonha para casa, para a família. Às vezes até num tom espiritual, uma reunião de oração, por exemplo, já vi tanto isso acontecer, na hora de compartilhar pedidos de oração, em vez de fazer um pedido de oração, se expõe a outra pessoa a uma situação de constrangimento. Se abre determinadas coisas que deveriam ser protegidas, guardadas, para expor a outra pessoa a uma situação de extremo constrangimento. Maria nos dá aqui uma postura de sabedoria e prudência. Leve o problema da sua casa e coloque esse problema aos pés de Jesus. Apresente a situação àquele que pode resolver, que protege a família de constrangimento e é poderoso para transformar a situação, realizar um milagre ali e trazer glória para o seu nome lá na nossa casa. Mas note outra coisa. Note outra coisa. Se você quer ver um milagre de Deus na sua casa, você precisa também aguardar o tempo certo de Deus agir. Jesus disse para Maria assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E quando você lê essa resposta de Jesus à sua mãe,
na língua portuguesa, dá-nos a impressão de que Jesus foi indelicado com a sua mãe, que ele não agiu com urbanidade, que ele não foi polido. Mas na verdade, quando você volta à cultura oriental, não há nenhuma indelicadeza aqui. Essa expressão, para vocês terem uma ideia, é a mesma palavra que Jesus usa para sua própria mãe, mais tarde, quando estava pregado na cruz, e diz para João, dizendo para ela, para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Era um termo delicado e respeitoso com minha senhora, ou como madame. Mas o que Jesus quis pontuar aqui, irmãos, é que ele não age de acordo com o nosso cronos, ele age de acordo com o seu kairós, ele não age de acordo com o nosso tempo humano, ele age de acordo com a agenda celestial. Às vezes nós temos pressa, e nós queremos que Deus faça o milagre na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Eu inclusive faço a liturgia para Deus agir dentro daquilo que eu quero que Ele faça. Há outras pessoas que chegam ao extremo, dizendo: não, eu exijo. Outros dizem: não, eu determino e até decreto. Não, nada disso. Deus tem a sua hora de agir. Deus tem a sua forma de agir. Então tenha paciência. Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua casa, Ele está olhando para a sua família, Ele sabe as lutas que você vive na sua casa, Ele sabe as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele sabe o drama que você vive lá dentro da sua casa, Ele está atento à sua necessidade, Ele tem o tempo certo de agir. Aguarde. Mas tem outra lição que eu queria destacar. Se você quer experimentar um milagre de Jesus na sua casa, tenha prontidão para obedecer, ainda que você não entenda o que Ele vai mandar você fazer. O que me impressiona é que Jesus disse para aqueles serventes assim: enchei d'água as talhas. Tinham 6 talhas de pedra ali para as purificações. Quando uma pessoa chegava na festa, tinha que lavar as mãos, lavar os pés, ou tinha águas que eram usadas também para lavar os jarros, o vasilhame. E cada talha daquela devia pegar mais ou menos 100 litros d'água. Tinham 6 talhas, então estou falando de 600 litros. E os garçons podiam ter olhado para Jesus dizendo o seguinte: o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo. Não tem falta d'água aqui. O que nós estamos precisando aqui é outra coisa. O que nós estamos precisando aqui é de vinho. O vinho está acabando. A água tem demais. Tem hora que obedecer a Jesus é ir além da nossa capacidade, da lógica, do racional, da compreensão humana. Viver pela fé, tem hora significa você botar o pé na água, para que o rio se abra. Jesus não chamou você para entender tudo que Ele está fazendo, Ele chamou você para obedecer o que Ele está ordenando. Quando aqueles homens encheram d'água as talhas, eles poderiam não saber o que Jesus iria fazer, mas eles prontamente obedeceram, porque quando você obedece, então você está no caminho do milagre, da transformação, do sinal de Cristo na sua vida, na sua casa. Se nós queremos, irmãos, um avivamento genuíno e verdadeiro, a primeira coisa que nós temos que nos colocar é debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nada de racionalizações. Aliás, foi isso que Martinho Lutero disse para Erasmo de Roterdã na sua época. Disse: Erasmo, a diferença entre você e eu é que você coloca a sua razão acima da palavra de Deus, e eu coloco a palavra de Deus acima da minha razão. Creia, obedeça, ande de acordo com o que Jesus mandar você fazer, faça, ainda que você não entenda. Agora preste atenção na outra coisa.
Quando aqueles garçons levam aquelas talhas, 6 talhas, 600 litros d'água, para o mestre-sala, para o maître da festa, o responsável, eu imagino ele enfiando uma cumbuca numa daquelas talhas, e quando traz, não é água mais, é vinho, e vinho da melhor qualidade. E diz o texto que este maître chama o garçom, chama o noivo, porque as festas naquela época eram dadas pelo noivo. É muito provável que a festa era na casa do noivo. Diz: camarada, você quebrou o protocolo. Você não seguiu a cultura da nossa terra. Na nossa terra se serve primeiro o bom vinho. Depois que todos já beberam fartamente, então pode servir o vinho inferior, que a coisa vai no embalo. Ô, irmãos, nós precisamos aprender um pouquinho com essa cultura oriental. Já foi em festa de casamento? Começa a servir os salgadinhos piores da festa, já percebeu isso? Depois está todo mundo com a barriga cheia, aí vem camarão pitu de todo tamanho. Aí todo mundo já está indo embora, está com a barriga cheia, não aguenta mais. Não é desse jeito? Vão servir o melhor primeiro. O que significa? Significa o seguinte, que a vida com Jesus não é uma caminhada ladeira abaixo. A vida com Jesus é uma escalada para algo sempre maior e melhor. Casamento não começa apenas no auge da lua de mel e depois vai perdendo o brilho, perdendo o sentido, perdendo a alegria. Não, com Jesus o vinho novo é sempre melhor, sempre melhor. Quando Jesus faz um milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família, o melhor sempre vem depois. Sempre vem depois. Agora, uma outra coisa aqui, irmãos. A questão aqui é que esse milagre era um sinal. Sinal. E se era um sinal, ele tinha um significado espiritual por trás. E que sinal era esse? Aquelas talhas eram símbolos de purificação. Existia uma tradição antiga, uma religião antiga, um ritual antigo. Era um fato que as pessoas faziam, que representavam a realidade espiritual. Mas o que é que aquilo de fato representava? Jesus veio trazer uma nova ordem, Jesus veio trazer um novo culto, Jesus veio trazer uma nova liturgia, Jesus veio trazer uma nova vida, Jesus veio trazer uma nova espiritualidade, Jesus veio tirar as talhas das purificações e colocar no lugar o vinho novo da alegria, o vinho novo da celebração, o vinho novo da comunhão, o vinho novo da intimidade com Deus, o vinho novo das manifestações soberanas do poder de Deus na nossa vida. É por isso que o texto conclui dizendo que este foi o primeiro sinal realizado por Cristo, e ali Deus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, avivamento desemboca sempre em poderoso evangelismo. Eu quero dizer para você que onde a glória de Deus chega, onde a Shekinah de Deus chega, há um impacto de salvação na vida das pessoas. E eu não tenho dúvidas de que se houver a Shekinah de Deus em cima da nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, as pessoas hão de crer. Porque elas vão estar na presença do Cristo vivo, do Cristo todo-poderoso, do Cristo que se manifestou, cheio de graça e de verdade, para manifestar a glória de Deus. Não há maior testemunho para o Evangelho do que uma família onde Jesus operou um milagre, onde o vinho novo chegou, onde a glória de Deus se manifestou e onde a fé salvadora pode brotar. Que Deus nos ajude a ver as mesmas maravilhas nos nossos dias, na nossa casa, na nossa igreja. Que Ele nos abençoe. Amém. Meus irmãos.